No meio da noite em Los Angeles, Louis invade um pátio ferroviário e começa a cortar uma cerca de arame. De repente, ele vê uma luz se aproximando e rapidamente esconde suas ferramentas antes de ser abordado por um segurança, que pede sua identificação. Louis se aproxima fingindo cooperar, mas o ataca para nocauteá-lo e roubar seu relógio. Em seguida, ele vai a um ferro velho e vende a cerca ao encarregado, negociando o preço por muito tempo. Depois, pergunta se estão contratando e usa muitos jargões corporativos para se promover. O encarregado recusa imediatamente, e Louis então sugere um estágio não remunerado para ganhar experiência, mas o homem afirma que nunca contrataria um ladrão, deixando claro que sabe de onde veio a cerca. Mais tarde, enquanto dirige, Louis vê alguns carros de polícia passando e decide parar para ver o que está acontecendo. Ele descobre que houve um acidente e um carro está em chamas com pessoas ainda dentro. Nesse momento, Joe e seu assistente chegam para gravar tudo, e Louis observa com muita curiosidade e atenção. Quando terminam, Louis pergunta sobre o trabalho, e Joe explica que é um stringer, alguém que corre para cenas de crimes ou acidentes para gravar e vender as imagens ao telejornal que pagar mais. Segundo Joe, tudo que um stringer precisa é de uma câmera e um scanner de rádio da polícia. Interessado, Louis pergunta se ele está contratando, mas Joe diz que não. No dia seguinte, Louis vê o acidente na TV e fica ainda mais determinado a entrar nesse negócio. Ele vai à praia e espera um homem se distrair para roubar sua bicicleta, que depois vende em uma loja de penhores. O dono não negocia o preço, não importa o quanto Louis insista, então ele opta por pegar crédito na loja e consegue uma filmadora e um scanner de polícia em troca. À noite, ele usa o scanner para ouvir os relatos da polícia na área, mas percebe que não entende os códigos e que precisa encontrar uma boa rota para chegar rapidamente aos locais. Na primeira tentativa, ele chega a uma simples prisão e os policiais o mandam embora imediatamente. Depois, tenta gravar uma mulher parada pela polícia por dirigir embriagada, mas, mais uma vez, é expulso rapidamente. Eventualmente, ele chega à cena de um roubo de carro fatal e se aproxima o suficiente para gravar imagens bastante gráficas da vítima. Isso deixa um policial furioso, que expulsa Louis e outro stringer da cena. O outro stringer também xinga Louis, reclamando que não pôde terminar sua gravação. Louis ignora e segue o homem para escutar sua conversa ao telefone e aprender como negociar com os telejornais e quanto cobrar. Mais tarde, Louis vai ao canal 6 e mostra as filmagens para a diretora de notícias Nina, que fica impressionada com a proximidade das imagens. Ela chama o produtor Frank, mas ele fica horrorizado, dizendo que não podem exibir imagens tão gráficas em um programa matinal. Nina decide adicionar um aviso e lembra Frank que ela é a chefe, então concorda em comprar as filmagens. Louis tenta negociar, mas acaba recebendo menos do que esperava. No entanto, Nina diz que ele tem muito potencial e só precisa de uma câmera melhor, pois a qualidade da imagem está ruim. Como está disposta a comprar mais dele no futuro, Louis pergunta o que dá mais audiência. Nina explica que os telespectadores gostam de acidentes gráficos e crimes violentos em bairros ricos e de maioria branca. Na manhã seguinte, Louis vê suas filmagens na TV e sente que finalmente conquistou algo. Ele baixa o clipe em seu computador e procura uma lista de códigos da polícia para memorizar seus significados. Mais tarde, encontra um jovem chamado Rick para uma entrevista. Mais uma vez, usa muitos jargões corporativos para fazer perguntas e estimular Rick a falar sobre si mesmo, mas no final o contrata porque ele tem um telefone, conhece bem a área e sabe usar GPS. Louis revela que será um estágio não remunerado, o que faz Rick protestar, já que ele está quase sem teto. Após muita discussão, Louis concorda em pagar $30 por noite. À noite, Louis e Rick esperam no carro, ouvindo o scanner da polícia em busca de algo interessante, enquanto Louis ensina os códigos policiais. Após horas de espera, finalmente ouvem sobre um incêndio e correm para o local. Rick deve encontrar a rota mais rápida no GPS, mas Louis dirige como maníaco e grita com ele, desesperado para chegar primeiro. Nervoso, Rick dá instruções erradas, e quando finalmente chegam ao local, já é tarde demais. Os paramédicos já removeram a vítima. Depois que Joe provoca Louis por seu atraso, ele fica furioso com Rick e exige melhor comunicação. Rick pede que ele pare de apressá-lo. Na próxima vez que recebem uma boa pista, Louis não grita com Rick, e eles chegam a tempo. No entanto, a polícia já isolou a casa roubada e não há nada interessante para gravar. Louis se recusa a desistir e espera os policiais se distraírem. Então, ele entra furtivamente na casa, encontra buracos de bala na cozinha e rearranja as fotos na geladeira ao redor dos buracos para tornar a cena mais trágica. Ele termina as filmagens focando nos buracos na janela que mostram as vítimas conversando com os policiais. Antes de sair, rouba uma correspondência inútil para obter os nomes das vítimas. Momentos depois,
Louis leva as filmagens para Nina, que fica absolutamente encantada. Frank se desespera ao perceber que está claro que Louis invadiu a propriedade e obteve os nomes das vítimas a partir de correspondência privada, mas Nina decide usar o material mesmo assim. A partir de então, Louis e Rick se tornam muito bem-sucedidos em encontrar boas histórias, gravá-las e vendê-las para Nina. Rick traça as melhores rotas para que Louis chegue rapidamente às cenas, e Louis registra todos os detalhes mais intensos sem qualquer pudor, enquanto evita os policiais. Ele sempre assiste à TV para ver seu trabalho na tela e baixa todos os clipes, criando uma coleção no computador. Com o tempo, ao ganhar dinheiro suficiente, Louis compra uma câmera melhor para si e outra para Rick, permitindo que gravem de diferentes ângulos. Uma noite, eles chegam a um acidente de carro antes da polícia. Louis tenta entrevistar um dos motoristas, que o xinga por estar desesperado tentando falar com a operadora do 911. Louis então examina os carros destruídos e encontra o outro motorista morto em uma área escura. Ele arrasta o corpo até um local iluminado pelos faróis do carro para obter uma melhor gravação. Louis registra tudo até a chegada dos policiais, que o expulsam. Joe vê Louis passando e percebe que perdeu a oportunidade dessa vez. Mais tarde, quando Louis entrega as filmagens a Nina, ela nota sangue na manga de sua camisa, mas ele ignora e a convida para jantar. Inicialmente, Nina recusa, afirmando que não quer comprometer a relação profissional. Porém, Louis insinua que deixará de fornecer boas filmagens se ela disser não, então Nina não tem escolha a não ser aceitar. No dia seguinte, Joe encontra Louis e explica que pretende expandir sua equipe com várias vans. Ele convida Louis a se juntar, mas Louis recusa. Quando Joe insiste, Louis o ameaça com violência, forçando Joe a sair furioso e amaldiçoando o nome de Louis. No sábado, Louis janta com Nina em um restaurante e admite que deseja que ela seja sua amante. Novamente, Nina recusa, dizendo que foi apenas uma cortesia profissional. Louis então começa a citar dados que encontrou em suas pesquisas, destacando que o canal dela é o de menor audiência e que foram seus vídeos que trouxeram milhares de novos telespectadores. Ele menciona que sabe que o contrato de Nina está prestes a terminar e que, se ela quiser renová-lo e manter o emprego, terá que aceitar sua proposta. Relutante, Nina não tem escolha a não ser começar a se encontrar com Louis nos finais de semana em troca da exclusividade dos vídeos. Algum tempo depois, Rick comete outro erro de rota, e Louis não consegue chegar a tempo ao maior incidente da noite. Joe e sua equipe capturam todas as imagens primeiro, e Joe faz piada com Louis por isso. No final da noite, Louis entrega a Nina gravações de crimes menores, e ela explode de raiva porque o canal rival ficará com a grande história. Ela reclama que deu seu corpo para Louis sem receber nada em troca. Na manhã seguinte, Louis assiste as imagens de Joe no canal rival e fica tão furioso que quebra o espelho do banheiro. Querendo vingança, Louis decide invadir a casa de Joe e sabotar sua van. Naquela noite, Louis e Rick chegam a tempo de registrar um acidente de carro. Descobre-se que a van de Joe está envolvida, e ele ficou gravemente ferido no acidente, sendo levado pela ambulância. Rick acha errado gravar um colega estrangeiro e diz que Joe é um dos nossos, mas Louis não se importa e se aproxima para filmar tudo. Joe lança um olhar de fúria para Louis enquanto sufoca com seu próprio sangue. Algumas noites depois, Louis e Rick chegam rapidamente a uma grande mansão que foi invadida antes da polícia. Louis entra escondido e vê os criminosos fugindo, então se esconde nos arbustos para filmar seus rostos e a placa da van. Depois, ele entra na casa e registra cada gota de sangue no chão, seguindo o rastro até encontrar os corpos das vítimas. Um por um, Louis grava todos e até inclui imagens de um berço vazio, criando suspense para sugerir que pode haver um bebê morto. Quando encontra o último corpo, percebe que o homem ainda está vivo, mas em vez de ajudá-lo, Louis o filma antes de fugir com Rick, minutos antes da chegada da polícia. Eles param o carro algumas ruas depois para que Louis possa cortar as cenas dos criminosos e da vítima viva das filmagens. Pouco depois, ele entrega o vídeo para Nina, que fica incrivelmente impressionada. Como de costume, Frank entra em pânico, mas Nina chama o advogado do canal para verificar a legalidade. O advogado explica que estão forçando os limites, mas que, enquanto não revelarem o endereço e censurarem os rostos das vítimas, devem estar seguros. Depois, Louis pede $15.000 pelas filmagens. Quando Nina se recusa a pagar tanto, ele finalmente perde a paciência. Louis deixa claro que agora tem todo o poder e exige que ela sempre pague o que ele pedir sem reclamar, que os âncoras mencionem o nome de sua empresa, Video Production News, e que Nina o apresente a todos os seus colegas para que ele possa estabelecer conexões. Apavorada, Nina só pode concordar. Quando chega o momento de transmitir ao vivo, Louis observa com satisfação enquanto os âncoras mencionam sua empresa ao apresentar as imagens. Eles também precisam descrever a cena do crime,
enquanto Nina dá dicas para torná-la mais dramática, gráfica e sensacionalista. Incitação ao medo. Quando cortam para um intervalo comercial, os chefes de Nina ligam para parabenizá-la e pedem para conhecer Louis. Na manhã seguinte, a detetive Frontieri e seu parceiro vão até o apartamento de Louis para fazer algumas perguntas. Louis inventa uma história, dizendo que ouviu os tiros e entrou na casa com a intenção de ajudar, mas era tarde demais, então começou a gravar. Ele menciona que viu uma van indo embora, mas não conseguiu identificar os rostos dos criminosos. Os detetives não estão convencidos, mas, sem mais provas, vão embora. Depois disso, Louis pesquisa a placa da van online e descobre o endereço de um dos criminosos. Ele vai até lá com Rick e espera do lado de fora da casa que o criminoso saia. Quando Rick percebe a van, pergunta por que Louis não chama a polícia imediatamente. Louis explica que quer que os criminosos vão a um lugar mais movimentado, esperando que resistam à prisão e criem uma história mais interessante. Rick se desespera e diz que isso está ficando perigoso demais, exigindo um aumento. Louis deixa Rick escolher o valor, e ele pede $75 por noite, ao que Louis concorda imediatamente. A reação de Louis faz Rick perceber que poderia ter pedido muito mais, mas quando tenta renegociar, Louis diz que é tarde demais. Quando o criminoso finalmente sai de casa, a dupla o segue e observa ele buscar seu parceiro. Eles continuam a segui-los até que os criminosos param em um restaurante de fast food. Louis finalmente liga para a polícia, dando descrições detalhadas e afirmando que os criminosos estão armados. Ele também esclarece que são os homens procurados pelo famoso crime e fornece seu próprio nome como a pessoa que os localizou. Após desligar, Rick percebe que Louis pretende reivindicar a recompensa oferecida pela polícia e exige metade do valor. Louis fica furioso, mas, precisando de uma segunda câmera para filmagens adicionais, concorda. Rick se posiciona do outro lado do restaurante. Pouco depois, os policiais chegam, mas, ao abordarem os criminosos, eles abrem fogo, iniciando um tiroteio que resulta na morte de vários homens. Louis e Rick filmam tudo enquanto um dos criminosos é morto e o outro, ferido, consegue fugir em sua van. A polícia imediatamente inicia uma perseguição, e Louis pega Rick antes de seguir atrás deles. Louis dirige de forma imprudente, gritando para que Rick continue filmando sem parar. A perseguição é tão intensa que um carro civil colide com um veículo policial, tirando-o de ação. O outro carro da polícia continua atrás do criminoso, que começa a bater na viatura com sua van, até que ambos sofrem um acidente. Louis corre para registrar os corpos, e de repente, anuncia que o criminoso está morto. Ele chama Rick para se aproximar e gravar, afirmando que isso o ajudará a aprender a capturar imagens mais impactantes. Porém, quando Rick se aproxima, o criminoso, ainda vivo, atira nele. Louis não demonstra surpresa e continua gravando enquanto o criminoso sai do carro. Antes que ele possa ferir Louis, escuta a chegada da polícia e tenta fugir, mas é imediatamente abatido pelos policiais. Louis verifica Rick e grava seus ferimentos, fazendo Rick perceber que Louis sabia que o criminoso estava vivo e usou para obter uma história melhor. Louis não mostra remorso e pega a câmera de Rick depois que ele morre. Posteriormente, Louis leva todas as imagens para Nina, que fica encantada com a violência gráfica do material. Antes de irem ao ar, Frank informa que uma fonte confidencial e confiável revelou que o crime na casa não foi causado por bandidos aleatórios. A família fazia parte da máfia e escondia substâncias ilegais. No entanto, Nina se recusa a incluir esse detalhe na história, dizendo que a tragédia do homem comum vem demais. Frank comenta que ela soa como Louis, mas Nina interpreta como um elogio, dizendo que Louis os inspirou a buscar mais alto. Mais tarde, a detetive Frontieri vai à emissora e exige as filmagens como evidência, mas Nina se recusa a entregar as fitas sem o mandado. Então, Frontieri leva Louis para a delegacia para interrogá-lo, mas ele permanece calmo e mantém sua história. A detetive se irrita cada vez mais e critica as políticas de trabalho loucas e imorais de Louis, mas é obrigada a liberá-lo por falta de provas. Algumas noites depois, Louis adquire 2 vans com o logo da Video Production News e contrata 3 estagiários. Ele não vai pagar a nenhum deles, mas promete que não os fará fazer nada que ele mesmo não faria. Em seguida, eles saem juntos em busca da próxima grande história. Acabando assim, O Abutre, filme de 2014. E aí, curtiu? Então já sabe, deixa o like, se inscreve aqui no Facim Filmes e fica ligado para o próximo vídeo. Valeu!